Uau, seja muito bem-vindo ao Se Conecta, o ponto de encontro para você que quer crescer, evoluir e se inspirar. E hoje tem mais um episódio inédito para você, com muitas informações importantes. Aperta o play, se conecta e bora crescer! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dinheiro. Olha que coisa boa! Dinheiro, decisões e futuro com quem transforma vidas através da educação financeira. A Planize é uma empresa que já impactou mais de 6 mil famílias. É isso mesmo. Administra mais de 100 milhões de reais de investimentos e apoia mais de 40 milhões de aquisições de bens e já acumulou mais de 1.000 horas de palestras corporativas. Uma história construída de forma estratégica, propósito e muito trabalho por 3 irmãos que decidiram fazer da educação financeira um caminho de transformação. E para essa conversa de hoje, eu trago aqui 2 dos 3 irmãos que deram a vida à Planize. Fabrício Duarte, planejador financeiro com mais de 10 anos de experiência, escritor e apresentador do Money Play podcast. Olha, gente, eu tô com celebridade aqui na mesa hoje. E Edmilson Duarte, planejador financeiro, palestrante e profissional certificado pela Ambima. Prepare-se, porque esse episódio vai te mostrar de forma clara e prática como a organização estratégica e propósito podem reescrever histórias financeiras. Arrasaram. Com convidados aqui muito especiais. Gente, o papo é muito sério hoje, muito legal para você que quer organizar a sua vida financeira. E como você já sabe, que você está vendo aqui do meu lado, eu trouxe mais uma convidada que já é sócia. Ela já, aliás, ela que vai apresentar agora. Brincadeira à parte, Karina Cristiane, seja muito bem-vinda. Obrigada a Plus Saúde se fazendo presente aqui no nosso podcast e trazendo convidados de excelência com conteúdos muito importantes. Estou gostando, viu, dos conteúdos que você está trazendo para a gente, para os nossos telespectadores aí. Ju, eu agradeço o Se Conecta, agradeço a audiência e agradeço aos parceiros na Planize, né, que é o Edmilson e o Fabrício, que são os parceiros da Plus Saúde aí, que a gente indica de olhos fechados. Sejam muito bem-vindos, Fabrício, Edmilson, o espaço é de vocês. Já falo logo, voltem sempre, porque é um assunto que eu gosto de falar, então bora lá. Estão prontos? Com certeza. Temos muitas Obrigado. perguntas aqui para vocês. Vou deixar até a Karina começar, porque o público quer saber. Bom, Fabrício e Edmilson, são dúvidas muito recorrentes lá dentro do escritório. A gente trabalha aí com profissionais da saúde e profissionais da saúde, às vezes, muito focados, né, na parte profissional deles e acabam deixando um pouquinho de lado essa parte financeira. E eu quero entender e também passar, né, para esses profissionais, lá, os clientes da Plus Contábil, quantos meses de reserva profissional esse profissional da saúde precisa ter? Maravilha. Primeiro, agradecer a vocês o convite. Obrigado. Fabrício, você quer mandar essa ou posso? Não, pode ir. Então vamos lá. São quantos meses que a pessoa precisa ter para ela poder ter uma reserva de segurança, emergência. uma reserva de emergência? Uhum. Vai depender de casos para casos, mas quando a gente colocar uma trava aqui, né? Estamos falando de gente que separa PJ de PF. É isso? Exatamente. Porque é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Separar PJ de PF para a gente poder saber com quem que a gente está falando. Então, deixando isso como regra, essa separação, aí sim. Falando de pessoa física, a gente precisa ter pelo menos 6 meses, de 6 a 12 meses de reserva é o ideal que você tenha. 6 meses, e aqui uma dica, a reserva não é de quanto você ganha. Então, vamos supor, a pessoa ganha lá 15 mil no mês. Não é sobre os 15 mil que eu faço o cálculo, eu preciso fazer sobre quanto você custa. Esse é o seu custo de vida. Então vamos supor que a pessoa custe 10 mil reais por mês. Eu preciso ter 6 vezes isso. Esse é o valor ideal para que você tenha de uma reserva. E aí você fica mais tranquilo. Sim, aí complementando. Só o profissional que é um pouco mais inseguro com o planejamento dele, ele pode esticar para 12 meses, só que a reserva ela tem uma característica que ela te faz perder dinheiro se você tiver muito dinheiro lá. Porque ela vai te dar liquidez, ela vai te dar fácil acesso, né, que é a liquidez, vai te dar estabilidade, só que ela não vai trazer um retorno legal.
Então, se você deixar muito dinheiro parado lá, é o que acontece com muita gente, tenho medo, sou inseguro, vai acabar perdendo oportunidade de investimentos. Por isso que a reserva, 6 meses é o ideal, 12 meses para quem é um pouco mais inseguro, mas é o teto. Mais do que isso, você está perdendo oportunidade. Ô Fabrício, e onde alocar essa reserva para que você consiga equilibrar liquidez e rendimento? Ótimo. Você precisa sempre de liquidez e estabilidade para a reserva. São as duas bases. Tá? Por quê? Vamos supor que você precisa de 10 mil reais agora, só que você colocou numa ação. Por mais estável que a empresa seja, ela pode oscilar a ação. Tá? Você acompanha, às vezes tem uma crise, às vezes um momento como pandemia, por exemplo, tudo caiu, tá? Pelo menos o mercado de renda variável. Se você vai resgatar os 10 mil, você tem lá 6, só que você precisa dos 10. O que você faz? Então você tem que ter liquidez e estabilidade para a reserva. E aí tem alguns ativos que você pode recorrer. Por exemplo, Tesouro Direto. O Tesouro Selic é uma boa opção. E aí tem que tomar cuidado. Tem muita gente que vai para o Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado. E você pode, na renda fixa, ter prejuízo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Então, para a reserva, Tesouro Selic. Ou explorar fundo de investimento renda fixa, também é uma boa opção. A conta remunerada, não deixar muito dinheiro lá, porque algumas não têm cobertura do FGC. E quem acompanha o caso do Banco Master aí nos últimos dias sabe, tem que tomar um pouco de cuidado. E você pode explorar também CDB com liquidez diária. Essas são as melhores opções quando a gente pensa em reserva. Você vai ter a liquidez e a estabilidade, que é primordial, e você vai ter um retorno melhor que, por exemplo, a poupança, que é o que a gente foi ensinado, né? Põe lá que vai dar tudo certo. Mas aí você perde rentabilidade. Isso mesmo para um perfil mais conservador. Sim. Para o perfil mais conservador, os 3 vão entregar tudo que a poupança entregaria com um retorno melhor. Mesma estabilidade, a mesma segurança, por exemplo, só que eles vão trazer mais rentabilidade. Bacana, legal. E fala também um pouquinho, porque isso é uma das dúvidas que muitos, né, médicos, profissionais da saúde, eles têm. Como eles fazem para ter uma previdência, né, em fazer um investimento em previdência, e qual seria a melhor, se isso também é vantajoso hoje em dia, né? Porque às vezes a gente pega ali, quando a gente vai fazer um imposto de renda ali daquele empresário, ele tem esses investimentos, mas nem ele mesmo sabe se isso vai realmente garantir para ele um futuro ali de um VGBL, um PGBL. E o que vocês podem nos trazer sobre isso? Vou começar essa sendo um pouco mais técnico do produto mesmo. No produto Previdência Privada, a gente precisa entender primeiro que é um fundo de investimento convencional e tem vantagens por ser mais para longo prazo. Vantagem tributária. Tá? Então, ainda é uma boa opção de produto? Só que você precisa primeiro escolher um bom fundo de investimento. E a maioria, a gente pode falar aí com sem sombra de erro aí, que 92% dos fundos não são bons. Aí você tem que tomar esse cuidado, escolher um bom fundo e aí, depois disso, que vai compensar mais, um PGBL ou um VGBL. Que eles têm diferenças que são bem simples, né? O Edmilson pode complementar as diferenças dos dois. Sim, com relação a PGBL e VGBL, a gente tem que tomar cuidado para a questão da vantagem fiscal. Se você consegue, a vantagem tributária, você consegue ter uma redução no imposto de renda quando você vai para um PGBL. Para o VGBL você já não consegue. Agora, para o PGBL, depende de caso para caso, tem pessoas que não vão conseguir ter acesso e nem faz sentido, porque ela precisa fazer aquele cálculo para ver se dentro da conta a economia vai valer a pena para ela. Mas ela consegue fazer isso para um PGBL. Vale a pena? Vale. Desde que você tenha esses parâmetros que o Fabrício colocou aqui. Porque se você for olhar para o mercado, tem outras ferramentas de investimento que são mais rentáveis do que a Previdência. A questão é que a Previdência tem alguns benefícios maiores, por exemplo, a menor tributação no longo prazo. Um VGBL, então, por exemplo, você vai ter até 10% de tributação quando você fala aí de mais de 10 anos aí de investimentos. Então, a menor tributação que existe é de Previdência. Isso. Entre os investimentos tributáveis, né? O pessoal não confundir, porque aí tem LCI, LCA que não tem, pelo menos até o momento que a gente está gravando aqui, não é tributado. Então, entre os tributáveis, a Previdência vai ser o menor. Vai ser o menor nesse sentido. Mas por que eu não coloco em outro tipo de investimento? Só tributação resolve? Não. Tem a questão da previsibilidade. Todo mês eu estou contribuindo com aquele valor. Então, tem pessoas que não são tão organizadas. Faz sentido essa pessoa ela se organizar e colocar aquele mínimo necessário para garantir um futuro? Muito.
né? E, basicamente, é isso que as pessoas vão ter como grandes vantagens aí com a Previdência. Puxando especificamente para o perfil dos médicos, e a gente atende bastante profissional da área da saúde, médico, psicólogo, que humanas e exatas, falando em investimentos, normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente não conversam. O pessoal não tem muito contato com essa área, tem muita dificuldade. Então, essa previsibilidade que o Edmilson falou, você colocar até em débito em conta a Previdência, facilita muito para você construir patrimônio. E ela tem um outro detalhe que é interessante, a Previdência. Não estou recomendando ninguém aqui investir em Previdência, tá? Não é o melhor investimento do mundo, mas tem vantagens de praticidade e ela atualiza a sua contribuição anualmente com a inflação. Ou seja, vai proteger o seu poder de comprar lá no futuro. Então é interessante. Você precisa escolher um bom fundo, você precisa saber se PGBL ou VGBL vai compensar mais, e aí tem que olhar e conversar com o contador, né? Olhar para a parte tributária do planejamento, e aí depois disso definir o quanto que você quer contribuir por mês. E não se preocupar mais, porque com a atualização da inflação, você garante o poder de compra no futuro. Então, é interessante, para a maioria dos casos, só que tem que avaliar mesmo no detalhe. Sim.